tudo bom? Acho que o som da senhora deve estar fechado. Meu som fechado? Vê se melhorou. Melhorou? Espera aí, excelência, só um minuto. Aqui para mim está aberto. Perfeito, perfeito. Está sim, está sim. Obrigado, excelência. Estamos fazendo os últimos ajustes aqui, esperando alguns retardatários chegarem e nós já iremos iniciar a nossa palestra, tá bom, doutora? Tá bem, doutor Régis. Eu fico aqui, eu vou fechar meu microfone para não atrapalhar. Tá bom. Bom, Agradeço a senhora. tá? Muito obrigado, excelência. Fabiano, todo dia. A imagem dela saiu do... Não, ela que tá... Vamos lá mais. Excelência, me ouve? Pessoal, boa noite a todos. Ouço sim, doutor Régis. Muito obrigado, excelência. Gostaria de cumprimentar a todos, agradecer mais uma vez por todos vocês que aceitaram o convite, extensivo não só àqueles que são os nossos alunos, mas toda a comunidade, né? Foi uma gentileza junto ao presidente da OAB que nós fizemos, excelência, para que essa palestra pudesse ser divulgada, então, para demais profissionais e não somente em relação aos nossos acadêmicos, para poder prestigiar a senhora e a sua palestra. Em respeito, né, ao nosso horário, e a excelência que chegou às 19 horas, né? Não esperava menos da senhora. Vamos dar início à nossa palestra e gostaria aqui então de fazer uma leitura rápida. A doutora Cláudia, ela foi muito sucinta no seu currículo, tenho certeza que a sua experiência é muito maior do que isso, mas eu vou ler o currículo resumido que ela nos passou. Ela tem a sua formação... Deixa eu pegar aqui no que nós conversamos. Ela tem a sua formação pela Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, foi advogada na Brascan Recursos Naturais,
e tomou posse como magistrada em 1998. Além disso, no concurso enquanto juíza, né, substituta, trabalhou nas comarcas de Belo Horizonte, Juiz de Fora, Barbacena, Congonhas, Ubá, Conselheiro Lafayette, Muriaé, Caratinga, Paracatu, Montes Claros, Ouro Preto, Coronel Fabriciano, Bom Despacho, Passos, Guanes, Contagem, e foi promovida a juíza titular em 2011, assumindo a vara de Ituiutaba, de onde seguiu para Teófilo Otoni, e de Teófilo Otoni para Coronel Fabriciano, de Coronel Fabriciano para Pouso Alegre, e desde 2014 ela é a juíza titular da Vara do Trabalho de Itajubá. Falo aqui como um advogado militante, atuante, agradeço muito a oportunidade que a senhora está dando aos nossos alunos, aos nossos convidados, de poder contar um pouco da sua história. O quadro criado, como eu disse à senhora, chama-se Carreiras de Sucesso, justamente para prestigiar os profissionais que se destacam em suas respectivas áreas, e não por menos gostaria, né, de trazer a senhora como uma dessas representantes, assim como tantos outros que nós já tivemos aqui nesse quadro tão especial, para poder estimular, né, os nossos acadêmicos ter um vislumbre do que o direito pode nos trazer. É fácil? Claro que não. Todas as nossas escolhas fazem com que nós tenhamos que abdicar de algumas coisas. E eu tenho certeza que essas renúncias que nós fazemos ao longo de nossas carreiras são as responsáveis por nos levar ao fazer com que nós consigamos alcançar os nossos objetivos. Então, diante dessa pequena introdução, gostaria mais uma vez de agradecer a presença da senhora doutora Cláudia. Estou aqui do lado do Márcio, que é um dos diretores aqui da nossa faculdade. Ele pediu para cumprimentar a senhora, agradecer pela gentileza, tanto ele quanto o pai dele, que é o professor José Márcio, pediram para fazer essa menção também, e passo a palavra à senhora, agradecendo mais uma vez a oportunidade. Doutor Regis, eu queria agradecer o convite de vocês, cumprimentar o pai dele, agradecer. Queria cumprimentar todos que estão me ouvindo, todos os estudantes e não estudantes, profissionais, todos que se interessaram por estar aqui hoje e ouvir a minha história. O senhor me procurou e falou para mim que o quadro se chamava... E eu fiquei pensando e fui procurar no dicionário o significado da palavra sucesso. E lá eu encontrei ter êxito em alguma coisa, ter um resultado feliz em... Sim, eu tive no meu projeto de me tornar sucesso. Sim, eu fui e eu sou feliz exercendo a função de juíza. Aí, tem uma pergunta, mas como que eu cheguei aqui? E é isso que essa noite eu vou contar para os senhores. Que só me conhecem o meu lado profissional. Talvez nem alguns estudantes estão iniciando, talvez nem conheçam, mas talvez tenham ouvido falar do meu lado profissional, como magistrada. Mas agora eu vou contar como que eu cheguei até aqui. Quando eu era garota, eu era estudante, ensino fundamental, eu era um estudante comum, eu passava de ano de maneira apertada, eu fazia aquelas provas, né, para poder passar. Eu nunca fui uma aluna de sentar na primeira carteira, nunca fui uma aluna de sentar na primeira carteira, como poderiam imaginar. Não, meu ensino médio, ensino fundamental foi um ensino tranquilo, mas não foi um aprendizado primoroso. Assim. Mas desde pequena eu queria ser juíza ou cabeleireira. E quando chegou no meu último ano do ensino médio, eu deveria fazer o vestibular, naquela época se chamava vestibular. Ali eu falei, não,
eu vou enfiar minha cara no livro, eu vou estudar, porque eu quero passar para uma boa faculdade de Direito. E passei. Eu passei para a UERJ, né, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, no segundo semestre de 1985. Eu estudei na UERJ de 85 até 90. Naquela época, eu gostava muito de Direito Civil. Na verdade, era a única matéria que eu gostava. Eu tirava 10 em Direito Civil, passei 5 anos uma excelente aluna em Direito Civil, mas as outras matérias eu não ligava muito. Eu era uma aluna mediana. Passava de ano, mas não era tão comprometida com o estudo. A verdade é essa, eu não era comprometida com o estudo. Na época, meu professor de Direito do Trabalho, ele chamava Arion Sayon Romita. Ele era um jurista muito conhecido e vivia dando palestra. Ninguém na minha sala tinha CLT. Ninguém. A gente recebia o tema, ele mandava a gente fazer uma dissertação em casa, chegava na hora, no dia da prova, transcrevia para o papel da faculdade, e assim foi. Assim foi meu curso de Direito do Trabalho. Vou lá o que aconteceu. Só que nesse início de faculdade, eu tinha a ideia, a vontade de ser independente. E a independência da gente passa pela independência financeira. A independência financeira, ela abre portas. E eu arrumei um estágio. No segundo período de faculdade, eu arrumei um estágio numa empresa que é a Brascan Recursos Naturais, única empresa onde eu trabalhei antes de me tornar juíza. Eu entrei lá como estagiária. Eles queriam uma mulher. Eles já tinham tido problema com o estagiário homem. Parece que o anterior não comparecia muito na segunda-feira, na terça. Enfim, lá fui eu. E fui aprender uma empresa de uma mineradora. A mina ficava em Rondônia, a 2h30 de Porto Velho. A metalúrgica ficava em Volta Redonda. O escritório comercial em São Paulo era uma grande empresa, uma multinacional, capital canadense e inglês. E lá eu fiquei. Eu tinha 2 chefes, o Dr. Paulo e o Dr. Rodolfo. Foram 2 anjos na minha vida. Eles me ensinaram tudo. Me ensinaram a tudo, a peticionar, eles me ensinaram a chegar num cartório e pedir uma informação. Eu fui indo aos pouquinhos. Essa empresa, na época, estava surgindo a questão do direito ambiental, e eles, então, começaram a investir em mim, e eu comecei, então, a me dedicar ao direito ambiental. Eu, então, comecei a me especializar em direito ambiental. Uma empresa de mineração, ela precisa de um bom advogado na área do meio ambiente, por causa de licenças de operação, licença de instalação de máquinas, autuações dos órgãos ambientais, e a gente tinha problema para tudo quanto era lado. A mineração, os senhores sabem bem, em Minas Gerais a gente vê isso, né, o buraco que faz na terra, então tinha lá em Rondônia esse problema, em Volta Redonda tinha o problema da poluição ambiental muito séria. E eu fui indo e aprendendo com entusiasmo. E esse meu chefe um dia chega para mim e fala assim: Cláudia, você quer também ser a minha estagiária do meu escritório particular? Porque ele tinha um escritório particular. E eu falei: quero sim. E fui aprender divórcio, separação, aquela coisa toda. Inventário. E ele era muito bom para mim, porque ele dividia comigo, ele ganhava os honorários dele, ele me dava uma participação, né? Mais pequena, mas para mim era enorme. E aquilo foi me motivando. Trabalhar com pessoas que te valorizam é muito bom, né? E eu fui crescendo nessa empresa, né? E os anos foram passando, então eu entrei no segundo período de faculdade, eu cheguei no 9º período de faculdade e eu ainda estava lá. Aí o que foi que aconteceu? Eu pensei assim, eu falei, ou eles vão me contratar como empregada, assinar minha CTPS, ou eles vão chegar, quando eu me formar, eles vão dizer assim, ó, beijinho, tchau, tchau. Então, um dia, eu chamei o presidente da empresa para um almoço. E falei para ele isso, eu falei que eu queria saber se eu ia ser contratada como empregada da empresa ou se eu ia ser mandada embora ao final do meu termo de contrato de estágio. E ele virou para mim e falou assim, não, nós vamos te contratar. E eu fui contratada. Só que essa empresa, a mineração dela é cassiterita.
né? O minério chama cassiterita, é o que produz estanho. E quando eu entrei, na época que eu entrei, o mercado internacional era péssimo, já estava péssimo, já tinha perdido o valor. E foi degringolando durante os anos que eu era estagiária. Quando eu me formei, o preço no mercado era muito ruim, muito, muito ruim. A empresa não estava boa. E a empresa começou a mandar embora empregados de 14 anos, 15 anos, 20 anos. O meu chefe, doutor Rodolfo, foi mandado embora. Ele que fazia área trabalhista, foi mandado embora. E eles começaram a terceirizar o jurídico. E no final das contas ficou só eu. Fiquei eu e escritórios terceirizados que me davam as informações, os relatórios dos processos. Tinha processo de toda a ordem, trabalhista, tributário, civil, vocês podem imaginar. Uma empresa grande. Mas quando eu vi aquilo acontecer, eu pensei assim, isso vai acontecer comigo. Um dia, isso vai acontecer comigo. Eu sou descartável. Eles vão me mandar embora também. E aí eu pensei, não, mas e o meu sonho? O meu sonho era ser ou cabeleireira ou juíza. Cabeleireira não dá, não levo muito jeito. Fiz faculdade de Direito, eu quero ser juíza. Aí eu comecei a programar. É isso, eu acho que a vida a gente passa por programação, né? A gente tem que programar um pouco a vida da gente. E eu pensei, vou então fazer uma poupança, vou economizar o dinheiro para pedir demissão, para estudar para concurso. E foi o que eu fiz. Eu peguei, fiz uma poupança, cheguei para o presidente da empresa e falei para ele que eu queria ser mandada embora, porque eu queria estudar para concurso. E aí ele pediu para eu ficar 3 meses, eu fiz um aviso prévio de 3 meses para passar para o outro advogado que foi me substituir, tudo aquilo que tinha dentro daquela empresa de questões jurídicas. E saí de lá. Saí de lá em 1993. Saí dessa empresa em 93. Com dinheiro no bolso, uma boa poupança. E o ser humano, né, não erra. O que eu fiz? Eu gastei o dinheiro. Eu saía, eu ia viajar com minhas amigas, eu ia para a praia. Eu não estudei. Eu passei um bom tempo só aproveitando da vida. Fui aproveitando, gastando dinheiro, só que o dinheiro foi diminuindo. E um belo Réveillon, que eu já não me lembro mais que ano que foi, imagino eu que tenha sido 96, de 95 para o ano de 96, eu já não tinha mais dinheiro guardado. Eu morava na casa dos meus pais, eu tinha casa, comida e roupa lavada, mas eu não tinha mais dinheiro, eu tinha um carro. E aí eu fui para Búzios no meu carro, levando minhas amigas, e quando chegou no Réveillon, eu virei para elas e falei, olha, gente, eu vou vender meu carro, porque agora eu vou estudar. Agora eu realmente preciso estudar, porque eu não tenho mais de onde tirar. A única coisa que eu tenho é esse carro. E eu preciso passar no concurso, porque como que eu vou fazer para viver? Né? Meu pai e minha mãe não serão eternos, e eu preciso aproveitar da oportunidade de tê-los vivos, morando com eles, e estudar. Porque essa situação, um dia, ela vai terminar. Até hoje não terminou, doutores. Meus pais são vivos, graças a Deus, estão aqui pertinho de mim. Mas foi isso, foi essa consciência de que as coisas não são eternas, né? Que a nossa juventude não é eterna, que a gente precisa, num momento da vida, trazer para a gente a responsabilidade da nossa própria vida, assumir essa responsabilidade e ter um projeto e fazer tudo para realizar esse projeto. Foi isso que foi o meu primeiro grande clique na minha cabeça, entendeu? E nesse momento foi o que eu fiz. Então, quando chegou lá em 96, eu me inscrevi num cursinho. Tinha um cursinho aqui no Rio de Janeiro, não sei se o senhor sabe, apesar de ter nascido em Belo Horizonte, de ter família mineira de pai e mãe, eu fui criada no Rio de Janeiro. Fui criada no Rio de Janeiro e só voltei a morar em Minas por causa da magistratura. Então, eu estudei aqui a minha vida inteira, fiz faculdade aqui, trabalhei aqui como advogada. E, então, eu fui procurar um cursinho aqui no Rio. E tinha um cursinho de um juiz do trabalho. Não era juiz de trabalho.
pulei uma parte. Eu fui procurar um cursinho de um professor, ex-professor meu da UERJ, Guilherme Couto. Ele era juiz federal na época, hoje em dia eu acho que ele é desembargador ou já aposentou, eu não sei. Ele tinha criado um curso, ênfase, com outros colegas dele, e eu fui para o tal do curso. Eu queria ser juíza, eu vou para o curso de juiz. Eu fui lá para o curso do ênfase, do Ricardo. Ricardo e Guilherme, são 2 irmãos. Um é juiz de direito, hoje desembargador aqui no Rio, o outro era juiz federal. E fiquei cursando aquele cursinho lá e tal, né? Segunda e tal, mas estudando. Aí eu arrumei um namorado, Camilo. E eu dizia, Camilo, mas eu não consigo entender nada de direito penal. Eu não consigo entender direito penal, processo penal. Esse negócio não entra na minha cabeça. Eu estudando o negócio não entrava. Aí ele virou para mim, Camilo, e falou assim comigo, ô Cláudia, se você quer ser juíza e você não entende nada de direito penal, não tem jeito, você tem que fazer o concurso da magistratura do trabalho, porque o que se exige de direito penal, de conhecimento para a magistratura do trabalho, é pouco. São aquelas questões mais simples, né? Arrependimento eficaz, desistência voluntária. Por quê? Porque o juiz do trabalho não tem competência para julgar crime, né? Nem crime do trabalho, contra a organização do trabalho. Aí eu pensei, eu parei, eu olhei, eu falei, gente, ele tem razão. O que aconteceu? Eu terminei o namoro e mudei de curso. E fui para um curso do Ricardo Areosa, que era juiz do trabalho. Na época, ele tinha um curso no centro da cidade, no Rio de Janeiro, que eu ia no sábado. Era o dia inteiro o curso. E lá eu conheci outras pessoas, outros alunos que estavam na mesma situação que eu, querendo passar em concurso, querendo virar juiz. E eu fiquei nesse curso, eu não sei, não lembro há quanto tempo, todo sábado, mas era só sábado, né? Então, o negócio não fluía, durante a semana em casa, só no sábado. Aí eu peguei e falei assim, não, tá errado isso. Vou reavaliar. Esse esquema não tá bom, não tá dando certo. E nessa época, eu ouvi muito falar da doutora Vólia Bonfim, que é juíza do trabalho, era na época, virou desembargadora e hoje aposentou, eu acho que todo mundo conhece, né? Ela faz muita live, né? Muito atuante. Então, eu mudei de curso. Eu fui para o curso da Vólia Bonfim. Fui para o curso da Vólia Bonfim porque era um curso que tinha aula de direito e trabalho todos os dias à noite. Então, eu ficava na minha casa, eu estudava de 8 ao meio-dia. Meio-dia eu levantava, tomava um banho. Minha mãe já tinha preparado o meu almoço. Eu almoçava, voltava a estudar à 1h da tarde, ficava até às 5, levantava às 5 horas e ia embora para o centro da cidade. Eu morava em Ipanema, eu ia embora para o centro da cidade. E lá ia para o curso da Vólia. E isso durou meses e meses e meses. Quando eu comecei o curso da Vólia, eu entendi que eu estava no local certo, eu estava no caminho certo. Aquele curso estava me direcionando. Eu tinha aula todos os dias, eu ficava em casa durante o dia para estudar. E aí, meus amigos que me telefonavam, né, família, irmão, vai buscar minha sobrinha na escola e tal. Eu passei a falar para eles, olha, eu estou trabalhando. Eu não faço nada no horário de 8 ao meio-dia, de 13 às 17 e à noite, de segunda a sexta, porque é estudo. É o meu trabalho. E sábado é de 8 às 5. Eu só vou ter um dia de repouso, que no caso eu escolhi o domingo. E eu não saía. Eu só saía para nascimentos, casamentos e funerais. E isso durou 2 anos e meio. Eu estudei durante 2 anos e meio. Eu não saía, eu não tinha dinheiro para nada. Eu tenho uma irmã que às vezes ia lá em casa e aí ela me olhava para minha unha e falava, Cláudia, vai fazer uma manicure quando der, e me dava um dinheiro. Por quê? Eu estava sobrevivendo com dinheiro da venda do meu carro e eu tinha que passar no concurso. E não foi fácil. Estudar é a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida. Foi a coisa mais difícil. É solitário. É você contra você mesmo. E tem que ter perseverança, tem que ter coragem e tem que afrontar o medo. E foi isso. Eu caminhava, caminhava, caminhava. Eu falava, eu vou passar, eu vou passar. E esse estudo, evidentemente, ele foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Eu passei a integrar um grupo
de alunos lá do curso da Volia que viajavam. Então, eu comecei a fazer prova. A primeira, naquela época, cada tribunal organizava. E me parece que cada tribunal vai voltar a organizar, para quem interessar. Parece que o próximo concurso não vai ser mais nacional, cada tribunal vai voltar a organizar o seu. E era assim, então a gente ia para São Paulo, a gente ia para Minas, eu fiz Paraná, eu fiz Santa Catarina, foram esses estados que eu fiz, e Rio de Janeiro. E quando eu voltava da prova, né, a primeira prova eu sempre passei, porque eu decorava, eu tinha os meus métodos de estudo, eu gravava, eu escrevia, a parede do meu quarto era cheia de cartazes com a Constituição toda escrita, até no teto tinha. No dia que eu passei no concurso, minha mãe, a felicidade dela foi arrancar aquilo tudo de lá, entendeu? Primeira prova não era um problema, mas a segunda prova era um problema, dissertação. Era um problema para mim. E aí, nessas idas e vindas de prova, de concurso, eu fui muito honesta comigo mesmo. Eu falei, gente, eu não sei nada de processo civil. Não adianta eu ficar estudando tópicos aqui, acolá. Eu preciso abrir o processo civil da página 1. Aí eu peguei o livro de processo civil e abri da página 1. E fiz um compromisso comigo. Eu não vou passar para a página 2 se eu não entender a página 1. Eu tenho que adquirir conhecimento. E esse estudo foi me trazendo uma maturidade, um autoconhecimento e uma capacidade de enfrentar essas questões, esses medos, que foi me levando para frente. Eu fui caminhando, sendo muito honesta comigo mesma, porque em concurso a gente não engana ninguém, a gente engana só a gente mesmo. Então, eu fazia lá o curso da Volia, a Volia abriu um curso de sentença, aí estou eu lá no primeiro dia do curso de sentença, a Volia vira e fala assim, vou sortear um aluno para me acompanhar uma vez por semana. A pessoa vai lá para a vara, assiste a audiência comigo, a gente almoça e depois de tarde eu faço sentença. E a pessoa, o aluno que for sorteado, vai saber como que eu faço, como é que eu desenvolvo, né, o estudo para fazer sentença. Eu fui a sorteada. Aí tinha essa satisfação a mais de estar ali, onde a coisa acontece, que é na sala da audiência, depois ver a juíza fazer a sentença, a juíza como ela. Assim, eu tive muita sorte. E eu agarrei aquela sorte, porque ela viu que eu estava estudando, que eu estava me preparando, e que, sobretudo, quando eu voltava de um concurso, né, de uma reprovação, numa segunda etapa em Santa Catarina, no Paraná, eu parava e pensava, mas por que eu fui reprovada? Eu fui reprovada porque eu não sei isso. Então, o método, a metodologia que eu estou estudando não está boa. E aí eu revia. Porque a vida é assim, é erro e acerto. A gente não pode ter medo de avançar e a gente tem que ter inteligência para perceber que a gente está no caminho errado e coragem para mudar esse caminho. E foi o que eu fui fazendo ao longo desses anos. Foram 2 anos e meio assim. E meus amigos acabaram entendendo e respeitando. Ninguém mais procurava, eu era concentrada no meu estudo, como eu falei para os senhores. E assim foi. Eu fiquei, vou contar para os senhores, me aconteceu de antes de eu passar no concurso em Minas, eu fui para a prova de sentença, eu fiz, porque a primeira etapa é aquela do múltipla escolha, a segunda discursiva, a prova de sentença, e depois era a oral que ninguém ficava reprovado. Depois eu fui reprovada na prova de sentença no Paraná e em Santa Catarina. Em Santa Catarina eu fui reprovada por 33 décimos. Eu liguei na sexta-feira, era sexta-feira, o dia de ligar para o tribunal para saber se passou ou não passou, e a mulher lá me falou, inabilitada. Eu não chorei o final de semana inteiro. Na segunda-feira de manhã eu estava sentada estudando. No ano que eu passei no concurso em Minas, foi em 1997, novembro de 97, dia 1º de janeiro, eu estava sentada às 8 horas da manhã estudando no meu quarto. Eu me lembro da banda de Ipanema passando embaixo da minha porta naquele ano. Minhas amigas tinham ido para o sul, para a Praia do Sul. E eu fui caminhar, caminhar, caminhar. Eu me via, na medida que os meses, os anos foram passando, eu me via num deserto e eu falava assim, se eu parar de caminhar, eu morro de insolação. Eu não tenho outra solução na minha vida a não ser caminhar, caminhar, caminhar. E na medida que eu fui passando nas etapas, passei da segunda para a terceira, fiquei reprovado na prova de sentença no Paraná, em Santa Catarina, eu comecei a vislumbrar um oásis lá longe. Eu falava, eu vou entrar naquele oásis, a minha vida vai melhorar, eu vou sair do deserto. Quando eu comecei a passar nas etapas de Minas, foi assim, e eu dizia, eu não posso parar, é caminhar, caminhar, caminhar.
Até que eu passei, então, em novembro de 1997, em Minas. Eu tomei posse dia 6 de janeiro de 98, em Minas. Então, eu estou entrando no meu 24º ano de magistratura. E vou dizer para vocês, aí começou uma outra etapa da vida que a gente faz com erros e acertos. Quando eu entrei na magistratura, não existia escola da magistratura. O tribunal, eles mandaram a gente assistir a audiência junto com um colega em Belo Horizonte, e esse colega deixava a gente fazer uma audiência, né, entre uma e outra da pauta, a gente fazia audiência, e eu fiquei junto com um colega carioca, Flávio Wilson. Hoje ele está lá em Uberlândia. E ele ficava rindo, ele não levava a sério, ele falava, Cláudia, tá todo mundo falando de você lá fora. Eu achando que estava falando bem e ninguém falando mal. E isso durou. Eu acho que isso durou 2 semanas, deu presenciar ele fazendo audiência, foi muito. Eu fui mandada na sequência para Contagem. E para Contagem, opa, saiu aqui, só um minutinho aqui. Saiu aqui meu. Oh, meu Deus. Desculpa. E para Contagem, eu fui sozinha. E Contagem é muita indústria. E eu pegava aqueles processos, eu li os processos antes, que o senhor sabe que é o meu hábito, eu conheço o processo antes de começar a audiência, mas eu não tinha experiência nenhuma de audiência. Eu não tinha sido advogada de fórum, eu tinha sido advogada de uma empresa e trabalhava muito mais na área de direito ambiental, né? Então, assim, eu não tinha prática nenhuma. E aí eu ficava olhando para a cara daquelas pessoas lá, o que eu vou perguntar, eu não sabia o que eu perguntava. Aí Ritinha, minha colega, Rita Barquete, que passou no mesmo concurso que eu, hoje ela é aposentada, ela virou para mim e falou assim, Cláudia, faz uma lista de perguntas. Caso de justa causa, é isso que tem que perguntar. Rescisão indireta, isso. Equiparação salarial, isso. E eu fiz. Eu ouvi o conselho dela. Eu ouvi as pessoas que apareceram na minha vida. Eu ouvi aquele meu namorado lá atrás falar para mim, você quer ser juíza, não pode ser nem federal nem estadual, vai ter que ser federal do trabalho, porque penal você não entende, não vai ter jeito. Eu fui ouvindo conselhos, eu fui ouvindo as pessoas e ponderando. E essa minha amiga falou isso comigo, e assim eu fui. Aí chegava nas audiências e eu olhava o que era o caso, pegava lá minha folhinha das perguntas, e assim eu fui. E na vida, tudo é prática. Prática. E assim eu comecei a minha carreira. Lá de Contagem, eu fui embora para Juiz de Fora. Fui trabalhar em Juiz de Fora. Lá em Juiz de Fora, na época, não lembro se já tinha a Quinta Vara, ou se a Quinta Vara foi inaugurada depois. Mas era eu e mais 3 colegas. E eles me ajudaram muito, porque eles me diziam, quando surgiam aquelas questões, né, que acontecem na sala da audiência, aquelas dúvidas, coisas novas, eles iam me ensinando. De lá eu fui para... Eu me lembro que eu saí de Juiz de Fora e eu fui para Passos. E cheguei, eu me lembro de um domingo em Passos, eu indo para Passos, eu não tinha carro, eu pegava o ônibus, eu ia de ônibus. E o ônibus parou lá numa parada daquelas, lá no meio do caminho, e eu pensei, gente... Eu estou aqui perdida nesse lugar aqui. A vida de juiz não é fácil. As pessoas adoram, né? Gostam muito de falar, né? Glamour, das férias. Sim, as férias são um privilégio. Eu concordo que são um privilégio, né? Que não deveria existir. As férias de 60 dias. Mas existe um lado muito pesado, um lado muito solitário, um lado muito triste. E que a gente tem que enfrentar. E que foi esse meu estudo, esse estudo solitário que me preparou para enfrentar o que eu enfrentei na magistratura, porque é muito solitário, E a carreira do juiz do trabalho é diferente do juiz estadual. O juiz do trabalho, ele só é promovido, não tem entrância, né? Então, você entra na magistratura para o cargo de juiz do trabalho substituto. E depois, quando um juiz titular morre ou aposenta, um juiz do trabalho substituto, ele é promovido a juiz titular.
Então, eu esperei anos. Imagina, de 98 até maio de 2011, eu nunca sabia aonde que eu ia trabalhar no mês seguinte. Eu não podia ter uma vida, entre aspas, normal, uma academia de ginástica, um curso de inglês. Por quê? Eu fixei minha base em Belo Horizonte e era mandada de acordo com a necessidade do tribunal. O juiz ficou doente lá em Montes Claros. Cláudia, vai lá. Teve uma vez que eu fui para Paracatu, 15 dias. Fiquei lá, passei o final de semana lá. O que eu ia fazer? Voltar de Paracatu para Belo Horizonte? E assim eu fui. Cada hora era um lugar. Ou era férias, ou era doença. Então, assim, era uma vida que você não consegue programar. Não consegue programar. É uma vida difícil. Tem que gostar muito, tem que querer muito. Eu tenho um colega, né? Tinha um colega, o Fernando Rola, ele é advogado hoje em dia. Ele não suportou a vida, ele largou. Ele pediu exoneração. Assim que ele vitaliciou, a nossa turma vitaliciou, ele pediu exoneração. Ele programou, ele fez um concurso para a Procuradoria do Estado de Minas Gerais. Ele é procurador hoje em dia, e na época, eu não sei se ainda pode, mas na época podia advogar. Então, ele advoga e ele é procurador do Estado. Ele saiu, ele não aguentou essa vida, né? Esse lado mais que ninguém fala, né? Vamos falar assim, é um lado que ninguém conhece, que ninguém fala, e que eu estou contando aqui para vocês hoje, né? Então, eu ia para o interior e voltava para Belo Horizonte, onde eu aluguei um apartamento, eu ia e voltava, né? E foi assim até eu ser promovida. Em maio de 2011, eu fui Fecha o vídeo. Ituiutaba. Vai pro lado, senão você vai aparecer. Ituiutaba, os senhores não sei se os senhores sabem onde que é, mas é 2h30 depois de Uberlândia. Fica a 50 quilômetros do estado de Goiás. Eu fui promovida para Ituiutaba. Eu e o meu marido fomos para Ituiutaba. Chegou em Ituiutaba, vamos procurar uma casa, um apartamento para morarmos. Aí o corretor de imóveis falava assim comigo: não, é ótimo, vou te mostrar um lugar ótimo. Só que a noção de ótimo dele não era igual à minha noção de ótimo. E foi difícil. Um lugar longe, uma cidade muito diferente do que a gente estava acostumado. E eu enfrentei. Ficamos lá 3 meses. 3 meses. Tem uma passagem também que as pessoas não... Eu falo muito isso com meus amigos aqui no Rio de Janeiro. Vocês estão achando que o Brasil é Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte? Não é, não. Eu cheguei em Guanhães, uma vez como substituta, fiz audiência na segunda-feira. Quando eu terminei a audiência, eu fui numa venda lá, tipo um supermercado, e procurei, queria comprar frutas, e procurei, não achei, virei pro moço lá, o empregado do supermercado, falei: moço, onde que tem fruta aqui? Ele me olhou e falou: fruta? Fruta só na quarta-feira. Eu era um ET ali perguntando de fruta na segunda. Então, é uma realidade muito diferente, tá? É uma realidade muito diferente. E em Tuiutaba foi também diferente, mas ao longo desses anos eu fui conhecendo pessoas muito boas. Os servidores foram muito bons. Eu fui conhecendo, né, por onde eu passei, fui fazendo amizade com os servidores. Normalmente, com o advogado era muito meteórico e a gente não faz amizade com o advogado, nem regra, é muito raro. Agora em Itajubá que eu me permiti fazer amizade com alguns advogados, mas eu nunca, não sei, eu não consegui, né, fazer. E de Tuiutaba, então, eu fiquei lá 3 meses, tive a sorte de ficar só 3 meses, porque apesar de ter sido bem acolhida pelos servidores, era muito longe, não tinha nada para fazer. E então eu fui embora para Teófilo Otoni. Fui morar em Teófilo Otoni. E fiquei lá em Teófilo Otoni, eu acho que uns 10, 11 meses. Não foi muito diferente de Tuiutaba. De Teófilo Otoni eu fui removida então para Coronel Fabriciano. Cheguei em Coronel Fabriciano e fiquei morando em Ipatinga, porque a condição de habitação em Ipatinga é melhor que Coronel Fabriciano, e trabalhei muito lá, muito mesmo. De Coronel Fabriciano eu peguei e fui para Pouso Alegre, sul de Minas. Ah, que felicidade chegar no sul de Minas. Que felicidade chegar no sul de Minas. E aí apareceu a oportunidade, em agosto de 2014, de eu me remover para Itajubá.
E quando eu cheguei em Itajubá, eu falei, é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu vou aposentar. E eu adorei Itajubá, eu adorei a cidade, mas eu encontrei muito trabalho. Quem me conhece, quem acompanhou esse meu trabalho desde o início, eu encontrei muita coisa para fazer, tinha muitos processos pendentes de solução, processos de interesses coletivos, entendeu? E eu organizei a vara, botei para funcionar do jeito que eu achava que deveria funcionar, porque nós somos servidores públicos, nós estamos lá para prestar o serviço. O lema do batalhão do Exército aí em Itajubá, né, que diz lá tudo que deve ser feito merece ser bem feito, aquele lema, ele sempre fica na minha cabeça. Então, eu fui alterando as funções das pessoas, eu achava que tinha gente que estava em função que não deveria estar, que não se saía bem, eu fui ajustando aqui e ali. Quem não se adequou ao meu método de trabalho, ao meu nível de exigência, que, na verdade, eu entendo como apenas querer prestar para o jurisdicionado, para o advogado, o trabalho que eu sou paga para fazer, e isso não é ser exigente, isso é minha obrigação, é assim que eu vejo a coisa. Saiu da vara, e hoje em dia, a gente, né, ao longo desses anos, a gente tem construído uma prestação de serviço mais efetiva, melhor. Aí vem a reforma trabalhista, né, que o senhor sabe que tirou certos poderes do juiz do trabalho, né, poder de tocar a execução sozinho, e isso às vezes é um nó, né, na solução do processo, porque às vezes o juiz ele vai acelera mais do que o advogado. Mas eu olhando para trás hoje, valeu muito, muito a pena. Assim, eu me sinto uma pessoa de sucesso. Eu tive uma carreira de sucesso e a minha história é essa. Hoje eu colho as consequências, né, o resultado das escolhas que eu fiz na minha vida ao longo desses anos. A gente escolhe um caminho, a gente tem que ter coragem, a gente tem que ter sabedoria e humildade. E eu me pautei por isso, esses anos todos. E procuro me pautar. Não raras as vezes eu perco o controle na sala da audiência, não raras vezes no dia seguinte eu peço desculpa para o advogado, entendeu? E tenho tentado melhorar. Eu tenho comigo que a função do juiz é uma função muito bonita. A função do advogado, ela é maravilhosa. Os senhores não têm noção, mas eu vou dizer para os senhores que estão iniciando aí o curso de direito, a parte não entende nada. A parte coloca a vida dela na mão do advogado. Então, é obrigação do advogado pegar aquela vida e tratar da melhor maneira possível. Assim como é minha obrigação pegar aquele processo e fazer ele ter o trâmite mais célere e efetivo possível. A gente estuda para isso. E é isso que é a realização. Eu vejo que isso é realização. E eu me realizei como juíza em Itajubá. Porque esse pinga-pinga aí que eu contei, de vai uma hora estar numa cidade, outra hora estar em outra, como substituta, isso não realiza. A minha maior realização foi esse efetivo trabalho que eu prestei na cidade de Itajubá, que quem me acompanhou sabe do que eu estou falando, né? E continuo prestando, né? E é isso que foi, eu acho que a minha carreira ela é bem sucedida por causa dessa história que eu contei para os senhores. Eu não tive medo, eu tive humildade e eu tive a percepção do aqui e do agora. Então, na noite de hoje, eu queria contar para os senhores a minha história. Como que eu cheguei hoje a ter o sucesso nessa carreira que os senhores conhecem. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Excelência, por compartilhar essa história. Com certeza, como a senhora disse no início, é um lado que para nós operadores, né, aqueles que estão apenas no dia a dia trabalhando com a senhora não conhecem, mas é muito importante para nós conhecermos
esse lado humano, né? Esse lado que está além da toga e que é fundamental para que todos também percebam que somos humanos e todos nós estamos sujeitos, né, a esses aprendizados que a vida nos dá. Eu sempre compartilho com os meus alunos em sala de aula como são as audiências, né, as dificuldades que eventualmente a gente encontra em audiência. Eu tive a oportunidade, após investir muito na carreira docente, em 2016 eu retornei para Itajubá, e quando eu comecei a advogar, né, a militar especificamente, foi já com a senhora, né, enquanto magistrada, e tenho aprendido muito, agradeço pelos ensinamentos, e os puxões de orelha são fundamentais para que a gente possa crescer e evoluir a cada processo, a cada ação, e ter essa compreensão de que os clientes, como a senhora disse, colocam os processos em nossas mãos, mas tem muitos clientes também que querem advogar. E é importante que a gente demonstre a eles que o conhecimento técnico é nosso e que nós temos, né, a expertise para poder tomar as decisões que são adequadas. E isso a gente vê todos os dias, né? Tive casos com a senhora mesmo, de alguns clientes que pressionaram para fazer algumas provas que eram desnecessárias e que acabaram invertendo toda a questão do resultado da ação justamente porque eram provas desnecessárias. Excelência, se permitir, eu gostaria de abrir o microfone aqui para quem quiser se manifestar ou quiser fazer questionamentos, né, sobre a carreira da senhora. Tenho certeza aqui que os alunos devem estar um tanto quanto ansiosos por essa carreira de sucessos. Alguém queira se manifestar? Pode abrir sim, pode abrir sim. Eu estou mostrando o lado que hoje soube deu oportunidade de revelar o lado que ninguém conhece. E essa revelação, ela está sendo feita de uma maneira extraordinária, porque nós estamos abrangendo um grande número de pessoas que estão nos ouvindo, né, nos assistindo. Sim. Então, não poderia ser melhor, né? Muito obrigado, Excelência. Alguém dos nossos alunos que queira fazer alguma consideração, podem ficar à vontade. Eu vi aqui que entrou na palestra também Dr. Jansen. Dr. Jansen, o senhor quer fazer alguma manifestação? Dr. Regis, boa noite. Boa noite, doutora Cláudia. Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo, doutor. Eu estou no computador da esposa, então deve estar aparecendo outro nome aí na tela. Mas, antes de mais nada, é um prazer enorme, né, estar escutando aqui a história de vida da doutora Cláudia, né, para nós um sinônimo de juíza. E eu posso dizer isso com toda tranquilidade e humildade, porque eu fui funcionário da Justiça do Trabalho antes de me formar em Direito. Isso eu estou me referindo a 1987, 1988, 1989, épocas ainda da transição, antes da nova Constituição, né, chamada Constituição Cidadã. Eu já era funcionário da Justiça do Trabalho. E naquela época eu convivi muito com a doutora Ianê, e eu já acho que eu até comentei um dia com a doutora Cláudia, Ianê Maria Viveiros de Faria Xisto. Eu não esqueço o nome dela, porque foi a juíza na qual eu trabalhei na Justiça do Trabalho com ela e tive o prazer de aprender o direito do trabalho com ela. E de lá para cá, eu digo isso assim, fazendo aqui uma nostalgia, né? Porque era a máquina de escrever, a calculadora, a gente era aquelas ainda semi-elétricas, né? Na qual a gente tinha que digitar ali, saía o cálculo trabalhista, aquela dificuldade toda, anexar aquele cálculo nos processos. E estou me fazendo essa referência da época, porque eu espelho na doutora Ianê até hoje, na condução da minha advocacia, uma pessoa séria, corretíssima, uma pessoa que eu admiro até hoje, e que a doutora Cláudia mostra uma semelhança enorme com relação à doutora Ianê. Uma pessoa que passa essa seriedade, essa sinceridade, que é peculiar, e também esse conhecimento jurídico fora de série.
Então, isso eu estou me referindo a praticamente 35, 36 anos atrás, né, quando eu comecei, ainda aluno, né, eu estou falando isso também dirigindo aos alunos. O meu berço de aprendizado foi na Justiça do Trabalho, e depois isso foi passando para diversas outras empresas e clientes. Então, a doutora Cláudia, para nós, em especial, é uma pessoa na qual nós admiramos, respeitamos, e que nós temos o prazer de tê-la em nossa comarca. Deixou aqui seu estilo, sua forma de agir, colocando os processos em dia, como ela mesma se referiu, quando aqui chegou, imagino que até pegou uma carga de trabalho enorme, nós tínhamos vários trabalhos de Itajubá com muitos e muitos processos, em todas as suas fases, e ela foi dando conta disso, e hoje eu acredito que a Vara do Trabalho esteja organizado. Acho que nunca chegamos ao fim, né? Isso faz parte da advocacia e do judiciário, né? Nunca tem fim, né? Quando a gente acha que resolvemos um, tem o outro na fila. Isso é inerente ao dia a dia, né? Então, doutora Cláudia, eu queria te parabenizar, agradecer muito pela sua forma de agir, pela sua conduta, a sua forma carinhosa que nos trata, né? E que estamos aqui, e gostei fiquei muito feliz de conhecer um pouco mais da sua história de vida. Parabéns ao Dr. Regis, parabéns à faculdade por estar proporcionando a nós mais esse conhecimento, e sucesso sempre, doutora, e também ao Dr. Regis. Obrigado. Muito obrigada, doutor Jansen. Excelência, nós temos aqui a participação de uma aluna, Andressa. Vou ler aqui o que ela mandou para a senhora. Boa noite, excelentíssima. Me comovi muito com sua história. Um exemplo de garra e comprometimento. Gostaria de saber qual foi o melhor método de estudo que a senhora adquiriu para passar no concurso. Ela é uma acadêmica caloura, ela está ingressando agora com a gente, então já está querendo saber aqui os caminhos da pedra, né, das pedras, para poder ser uma magistrada. Eu tenho uma amiga, eu conheci uma moça ano passado, jovem, e ela quer fazer concurso. E outro dia eu falei para ela do meu método e ela gostou. Então eu vou revelar. Concurso são várias etapas, né? Eu estou falando do que eu conheço, que é a magistratura trabalhista. A primeira etapa é a lei seca. Essa, gente, vocês têm que saber de cor. Então, eu sugiro vocês gravem e transcrevam, escrevam os artigos. Por quê? Porque na primeira prova, o examinador vai trocar um E por um O. Ele vai querer saber tudo. Eu li a CLT de cabo a rabo, ou seja, os artigos da CLT, mas todas as leis especiais, 10 vezes. Eu sabia aonde que estava o artigo. Então, vocês têm que começar por aí. Vocês têm que saber de cor a Constituição, Código Civil, Código de Processo. Isso é básico. Depois, as provas, elas são cursivas, né? Vocês têm que estudar o direito material nos livros e vocês têm que descobrir quais são as questões controvertidas desse direito material. Como vão descobrir? Na jurisprudência. Então, vocês precisam começar a fazer... eu fazia assim, na minha época, era controvertido se a aposentadoria espontânea rompia ou não contra o trabalho. Então, eu tinha lá um papel A4, que eu coloquei essa pergunta, e aí eu ia estudando a jurisprudência, lendo a jurisprudência, e eu ia estudando os julgamentos diferentes. Uma turma entendia que rompia por causa disso, e a outra turma entendia que não rompia por causa daquilo. E eu ia anotando, ia acrescentando na medida que eu ia avançando nesse estudo da jurisprudência. Então, vocês têm que saber a doutrina do livro e as questões, porque o que existe em direito sempre é prometida. Cada um interpreta a lei do jeito
que acha que é, de acordo com a doutrina. Depois, a etapa seguinte, no caso da magistratura trabalhista, é a prova de sentença. Isso aí já é um outro preparo. Mas, inicialmente, tem que começar com lei seca e ler doutrina. Separar. Terça, eu vou estudar direito civil e exaurir o programa civil. Quarta e quinta, eu vou estudar processo civil. Sexta, estável constitucional e domingo eu vou descansar. Tem que ter um dia de descanso. Tem que fazer exercício físico. Faz parte do programa para passar no concurso o exercício físico. O descanso de uma vez por semana. Então, esse é o conselho que eu te dou. Foca em 3 matérias, lei seca, doutrina. Quando você exaurir o programa dessas 3 matérias, aí você pega mais 3. Senão vai confundir na sua... Perfeito, excelência. Nós tivemos aqui, como eu mencionei a senhora, né, outros juízes, promotores, que também contaram um pouco da sua história e a metodologia que utilizaram para poder passar nos concursos. E uma das coisas que fica evidente na história de todos vocês, que já conseguiram, né, de Vossa Excelência, que já conseguiu passar no concurso, é a perseverança, né? Porque serão muitos nãos para até então, como a senhora mesmo disse, encontrar o oásis e ali sim ter a percepção e a possibilidade de alcançar o sucesso, né? Em relação a todo esse esforço para conseguir passar no concurso. Excelência, temos o Dr. Christopher, eu não sei se a senhora chegou a trabalhar com ele aqui, eu acredito que não, ele é anterior, hoje ele é magistrado na Magistratura do Trabalho, no TRT de Campinas, da 15ª região. E ele foi advogado no começo, em 2008, acho, quando eu estava começando, ele já estava prestando concurso, ele nos contou a sua história, que foram 11 anos, né? Estudando para conseguir passar, mas numa escala não tão intensa de estudo, até que ele percebeu, assim como a senhora disse em sua história, que precisaria estudar mais, né? Se dedicar mais para conseguir o êxito. Uma das perguntas, né, que fiz a ele, e agora entrevistando a senhora, sobre isso, ao longo dessas viagens e de todas essas cidades das quais a senhora já teve a oportunidade de ser magistrada, quais foram os casos mais peculiares que a senhora se recorda? Aqueles que a senhora achou que foi um absurdo e ainda assim a senhora teve que tomar uma decisão? Olha, tem 2 casos. Um aconteceu em Itajubá e um aconteceu em Contagem. Contagem, eu não lembro em que ano, era um moço, ele tinha AIDS. Naquela época, não tinha jurisprudência nenhuma sobre dispensa de aidética. E esse moço, ele furtou. Sabe aquele pozinho que faz suco? Não sei como é que chama aquilo. Tangue. Um tangue. Tipo um tangue, o pozinho. Ele furtou um envelope daquilo para poder preparar, para poder tomar o coquetel lá do medicamento que ele tomava contra a AIDS, porque tinha um gosto muito ruim. Ele foi pego furtando o tal do produto lá dentro da empresa. A empresa não mandou ele embora por justa causa. Teria sido fácil, né? Eu teria julgado dizendo que ele estava discriminando o rapaz. Não, fez uma dispensa imotivada. E disse que não tinha nada a ver com o fato do rapaz ser aidético. E eu julguei mandando reintegrar. Eu anulei aquela dispensa. E o tribunal, na época, não tinha jurisprudência que hoje em dia diz que é discriminatória. E o tribunal, na época, reformou a minha sentença. Eu nunca vou esquecer do olhar daquele homem saindo da sala da audiência, olhando para mim. Nunca. E um outro caso que me marcou, e aí eu vou falar para os senhores o drama do juiz, tá? O drama do juiz. Quando eu iniciei na carreira, eu fiz uma escolha. Eu fiz a escolha de julgar de acordo com a prova. Por que eu estou falando isso? Porque a gente sabe que muitas vezes o colega juiz, ele ignora a prova e ele julga de acordo com o que ele acha que é o correto, o justo.
né? Eu procuro julgar, né, de acordo com a prova. Provou, eu defiro. Não provou, eu não defiro. E quantas sentenças injustas eu já não fiz por causa disso? Inúmeras, né? Por quê? Porque não conseguiu provar. Agora, o não conseguir provar, por quê? Porque o cliente não levou, não apresentou para o advogado a prova que ele poderia, que ele deveria, né? Que isso é o cliente que traz para o advogado, o documento, a testemunha, ou o advogado que não juntou. Pois eu tive um caso em Itajubá que o rapaz, ele tinha uma estabilidade. Eu tenho certeza que o homem tinha estabilidade. Só que precisava de um documento. E esse documento o advogado não levou no processo. E eu julguei improcedente o pedido de estabilidade dele. E isso me marcou muito, porque a sensação de injustiça que esse homem deve ter sentido deve ter sido enorme. E ele não vai entender nada do que aconteceu no processo dele, porque não pode, não é obrigação dele, não é a área dele, não é o trabalho dele, ele não tem mesmo que entender. E no final das contas, quem vai ficar de má, de ruim história, sou eu. E isso me marcou muito, sabe? Essa habilidade de um homem já mais velho, ele precisava do dinheiro, ele precisava do emprego, e porque houve esse esquecimento de juntar esse documento no processo, ele perdeu. Injustamente, né? No sentido, do sentimento dele, ele perdeu. Tecnicamente, a minha decisão foi correta, mas injusta. Então, isso é muito duro. Isso é muito duro na vida de um juiz. Que não pode decidir, igual a senhora disse, cada magistrado tem a sua liberdade e a opção da senhora foi seguir decidindo pelas provas, né? Porque tem magistrados que não fazem, como a senhora disse, a sensação de justiça pode até ser mais elevada. Por outro lado, a parte probatória do processo, a parte técnica, ela fica fragilizada em decorrência dessa atuação diferente, né, de outros magistrados. É um drama. Eu já passei por várias quando eu era substituta, e aí os assistentes lá, ele contava, o juiz tal, se a perícia é negativa, ele manda fazer outra, até dar positiva. O sujeito não juntou o documento, a parte não juntou o documento, ele fica dando prazo para juntar. Entendeu? Fica dando jeitinho. Eu não acho que o juiz tem que ficar dando jeitinho. Entendeu? Por isso que eu falo, advogar é muita responsabilidade, porque o cliente, ele coloca a vida dele na mão do advogado. Então, essa consciência disso é que os estudantes, eles devem começar a ter, sabe? Porque é isso, é a vida do outro. A senhora tocou num tema muito importante que eu acho que é essencial que os alunos ouçam, não só dos professores, mas em especial dos magistrados. Qual é a sugestão, recomendação que a senhora faz para esses futuros operadores do direito e futuros advogados? O que eles precisam fazer para se tornarem bons advogados atuantes na área do trabalho? Eu ia falar isso. É impossível a gente conhecer tudo. Foi como eu reconheci para os senhores. Eu não conheço nada de direito penal. Falar de direito penal, para mim, eu não estou em Marte. É impossível a gente conhecer todas as áreas do direito. Então, eu acho que os estudantes, na medida que forem evoluindo no curso, eles vão se identificar com as áreas do direito. Agora, é básico os senhores conhecerem a Constituição, o Código Civil e o Código de Processo Civil. Essas três matérias, os senhores têm que pegar o livro e fazer carinho nele, ler. Quer dizer, não existe livro mais de papel, né? Acho que é tudo digital, mas enfim, tem que estudar com gosto. E a aquisição do conhecimento, os senhores vão ver que é prazerosa. É prazerosa. Adquirir conhecimento é prazeroso. E esse trabalho é um trabalho lento, tem que ter perseverança, tem que ter coragem, é solitário. Como eu disse, a coisa mais difícil que eu fiz na minha vida não foi ser juíza lá em Teófilo Otoni, não. Foi estudar. A coisa mais difícil. E foi justamente por causa dessa dificuldade
de estudar, da solidão do estudo, da incerteza se eu ia passar ou não, que me preparou para enfrentar tudo isso que eu enfrentei, que eu estou contando para os senhores que não é rosa, porque é raro a gente ouvir um juiz falar da parte ruim do negócio, né? A gente vê o juiz deferindo, eu posso, eu prendo, eu faço, eu aconteço, eu tiro férias, eu tenho não sei o quê, remuneração, mas tem uma parte muito pesada. Agora, é muito gratificante. Eu me sinto, como o senhor me falou, doutor Regis, carreira de sucesso. Realmente, eu me sinto gratificada. Quando eu aposentar daqui a pouquinho, eu vou falar, eu fui feliz. Eu tive sucesso naquilo que eu pretendo fazer. Eu fiz da melhor forma, do jeito que eu dei conta de fazer, sempre com um olhar para tentar consertar os meus erros, que a gente erra até morrer, né? A gente acha que a gente não erra. Quando a gente é jovem, a gente acha que a gente vai parar de errar quando a gente ficar velho, não é nada disso, a gente continua errando, são outros erros, mas a gente continua errando. Então, assim, a percepção do erro e a humildade de reconhecer o erro e tentar melhorar e fazer de outra maneira é que a gente adquire com a maturidade, né? Importante isso que a senhora disse, porque muitos advogados, né, recém-formados, eles têm a percepção de que eles têm que pegar tudo, né, fazer qualquer tipo de processo. E eu digo, né, como advogado militante, que aquele que faz tudo não faz nada. Então, ele precisa escolher uma área, né, se empenhar, dedicar, especializar nessa área, porque ainda assim os erros irão acontecer, são naturais. Mas quanto mais você investe numa determinada área, quanto mais horas, né, não só de estudo, mas de prática você tem numa determinada área, esses erros eles tendem a diminuir. Não é que eles não vão acontecer, eles diminuem, mas são extremamente essenciais, como a doutora Cláudia está nos contando nesse momento, nos presenteando com esse conhecimento. Excelência, um outro ponto que eu também perguntei ao doutor Christopher, e eu acho que todos também ficam curiosos de saber, o que tira a doutora Cláudia do sério? Olha, são várias coisas, doutor Regis, só sabe Deus. Microfonia é uma delas. Eu fico louca. Não, doutor Regis, eu vou falar, me tira muito do sério quando eu vejo que o advogado não sabe o que está acontecendo no processo. Ele vai para a audiência sem conhecer o processo. Eu acho isso o fim da picada. Porque aquele cliente, aquele coitado daquele cliente, está achando que o advogado vai defender ele. E quando eu percebo que aquela defesa é pro forma, porque aquele advogado não conhece o processo, não sabe o que está dentro dele, o que tem que provar, eu fico revoltada com aquilo. Eu não consigo, eu não sei. Aí eu acho que é uma sensação de justiça, de injustiça. Eu fico louca com aquilo. Eu fico louca com mentira. Né? A Luciana, que é minha assessora lá, a secretária da audiência, antes ela trabalhava dentro da sala da audiência, né? Hoje ela é a diretora da vara. E ela disse que ela lembra de uma instrução logo no início que eu fiz, e foi um senhor lá, todo arrumadinho e tal, testemunhar, e o homem começou a me contar umas coisas que eram evidentemente mentira. Eu virei para ele e falei assim, olha aqui, para o senhor não quer um Brasil melhor? O senhor não sonha com o Brasil melhor para os seus filhos, para os seus netos? Então vamos começar de hoje. Começa me contando, se eu botar a cabeça no travesseiro à noite e dormir bem. Eu fico louca com mentira também, entendeu? Porque uma petição inicial mentirosa, uma defesa mentirosa, uma testemunha mentirosa, evidentemente, não tem como a sentença ser certa. A certeza, a Vólia falava assim, ó, petição merda, defesa merda, sentença merda. E é isso. Não tem como ser diferente. Sim. Então, assim, a mentira, o despreparo, isso me enlouquece, além da microfonia. Esses novos tempos têm exigido muito de todos os profissionais e, com certeza, a parte tecnológica tem trazido muitos desafios, né, para todos os operadores. Somos um país subdesenvolvido, então a internet que nós temos ela é de baixíssima qualidade. Isso prejudica em todos os ramos dos quais a gente trabalha, mas com certeza é um dos pontos que os advogados precisam tomar atenção, né, em relação às audiências trabalhistas, porque é necessário melhorar, né, Excelência, como a senhora mesma fala para todos os advogados, melhorar os seus recursos para que eles possam trabalhar. Doutor Regis, Sim.
eu tenho um grupo, né? Eu participo do grupo de juízes do TRT da Terceira Região. E eles lá, porque eles são maioria em Belo Horizonte, né? Então, eles esquecem que no interior a quantidade, a qualidade da internet é inferior. Uhum. Aí, quando eles falam da maravilha da audiência de conferência, eu falo, vocês estão loucos. Aí eles ficam desfatizados das minhas opiniões. Mas é verdade, às vezes o advogado não é culpa do advogado. Quantas vezes caiu a minha internet na vara? Sim. Né? É difícil para a gente. É Sim. difícil. O interior fica muito prejudicado. O tribunal esquece disso. Infelizmente, esquece. Professor? Sim? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Excelência. Boa noite. Eu sou Alessandra, aluna do 1º ano. Gostaria de fazer uma colocação, uma pergunta. Eu vejo o professor Regis aí mencionar o nome do Dr. Christopher, e eu acabo me emocionando um pouco, ele é meu cunhado. Toda essa história, quando você contou, eu me emocionei bastante, porque quando vocês contam a respeito de todo esse período de preparo para o concurso, a gente sabe que a família que está em volta, todos nós que acompanhamos esse processo, de certa forma... Só um instantinho, eu vou fechar a janela aqui que o cachorro está latindo. Desculpa. Perdão. A gente sabe que a família acompanhando, né, esse processo sofre também, porque é um período de que a gente fica naquela expectativa, né, abre mão de alguns momentos de estar junto, né? Então, gostaria de parabenizar a senhora e dizer, assim, que é muito bonito, né, ver esse trabalho de vocês, que a gente está junto, está do lado e sabe como que é. A senhora citou aí uma situação que eu sempre pergunto para o Christopher a respeito da mentira. Isso é uma curiosidade bem especial que eu tenho. Quando, durante a audiência, quando ali o depoente, ou, né, durante determinada situação ali, quando é que se percebe que a pessoa está mentindo? É através do feeling mesmo? Ou existem algumas técnicas que se desenvolvem para perceber que a pessoa está mentindo? Porque essa pergunta eu sempre faço a ele. Eu falo, Cris, quando é que vocês percebem que a mentira está acontecendo? Porque a pessoa pode ser um artista, né? Pode chegar lá e chorar e criar inúmeras situações ali tentando convencer o magistrado que aquela situação é verdadeira. E aí, quem está falando a verdade? Essa é a minha curiosidade. Eu sempre faço essa pergunta a ele e eu gostaria de ouvir a senhora. Existem os mentirosos profissionais. Esses a gente não pega nunca. A gente acredita no que eles estão falando e é uma pura mentira. Fazem a gente de fogo, sim. Tá? Esses existem, mas são em minoria. A grande maioria dos mentirosos, eles decoram. Eles decoram uma fala e normalmente não tem pé nem cabeça. Se o juiz ou né, o advogado que está interrogando começa a fazer perguntas que necessita que ele responda dentro de uma lógica, o mentiroso não vai conseguir sustentar a mentira dele porque vai faltar lógica, entendeu? E também a fisionomia deles tem uns trejeitos, entendeu? Que a pessoa faz quando está depondo, que a gente sabe que é característico de quem está mentindo. Então, a gente vai pegando por aí, entendeu? Muito interessante. Obrigada. Obrigado, Excelência. Agora, né, rompido essa timidez dos nossos alunos, já temos mais participações aqui. Quando a senhora não tiver mais disponibilidade, é só nos avisar. Mas vou colocar aqui para a senhora aqui alguns questionamentos que são bem interessantes. Deixo até à disposição dos alunos aqui, caso queiram fazer como a Andressa e abrir o áudio, podem ficar à vontade. O Fabiano, ele fez só uma pergunta sobre a questão de concursos, Excelência, se não tem a prova oral. Se a fase seguinte seria a prova oral. Tem. Na magistratura trabalhista, a primeira é a múltipla escolha,
São todas eliminatórias, tá? A segunda é a terceira é a sentença, a quarta é a prova oral, e ainda tem uma quinta que eles chamam de prova de título, entendeu? Que é a classificatória. A gente sorteia 24 horas antes o ponto. Então, vou contar a passagem da minha vida. Por favor. Eu sorteei 24 horas antes o meu ponto. Eu, como uma boa carioca, urbana, qual foi o ponto que caiu para eu falar? Trabalhador rural. O rural. E a Vólia, que é minha grande amiga, passou pelo menos umas 2 horas, 3 horas comigo no telefone, eu no hotel em Belo Horizonte, passando ponto, repassando ponto. Trabalhador rural. Sensacional. Excelência, Alberto Silva, um aluno nosso também, diz que com essa palestra de hoje, realmente ele sente que está no caminho certo. Agradece a senhora e espera um dia poder conhecer a senhora pessoalmente. Olha, nós estamos na linha, eu não sei, doutor Regis, o senhor sabe, eu baixei uma portaria, toda vez que o Estado publicar que está na linha vermelha, o fórum fecha para receber testemunhas, porque por causa do problema da internet, eu acho também uma falta de consideração com a parte, e com a parte eu não posso, mas com a testemunha, querer que ela use a internet dela para prestar depoimento. Então, o senhor sabe que eu tenho lá meu equipamento na vara para a testemunha poder prestar o depoimento lá. Elas comparecem na vara, né? Porque tem isso também, porque o sujeito tem um pacote pré-pago, ele vai gastar lá todas as unidades dele para testemunha? Isso tem cabimento. O tribunal também não pensa nisso. Mas, enfim. Essa semana agora, que vai iniciar segunda-feira, a gente tem que estar fechado, porque está na onda vermelha de novo. Mas quando reabrir, o senhor acompanha aí, o senhor está convidado para ir lá conversar comigo, tá? Eu fico na vara, né, doutor Regis? O dia inteiro, o senhor vai lá, me chama, eu sou acessível. Não é? Pode ir, está convidado, tá? Quem quiser ir lá conversar comigo, pode ir. Obrigado, Excelência. Christian, você quer fazer a sua consideração oral para a Excelência? Tem áudio? Só um segundo, Excelência. Se ele não respondeu, faça a pergunta dele aqui. Christian? Bom, eu acredito que ele está sem áudio, Excelência. Ele diz o seguinte: em 2020, em Itajubá, houve ataques à juíza de direito Letícia Drummond, doutora Letícia, da segunda vara da comarca de Itajubá. Alguma vez a senhora já passou por algo do tipo, algo assim? E como foi a repercussão no meio jurídico? A senhora já sofreu ameaça? Não, eu nunca sofri ameaça, não. Eu acompanhei a Letícia, ela é uma amiga, né? Eu tenho amizade com todos os juízes de direito de Itajubá, nós temos um grupo e, na verdade, eu não sei se na época, eu acho que a imprensa, não sei se divulgaram direito, na verdade, o município ele assinou um TAC, né? Um termo de ajuste de conduta, que é um contrato, e descumpriu. Então, ela nada mais fez, né? Se a gente tem um contrato e o outro descumpre, o que a gente faz? A gente vai na justiça e pede para o juiz mandar ele cumprir, não é? Foi o que ela fez. Ela mandou cumprir aquilo que ele falou que tinha que fazer. Mas, enfim, eu nunca passei por isso, não. Nunca. Eu nunca tive nenhuma ameaça, não. Muito bom. Nunca sofri nenhuma ameaça, não. Excelente. Excelência, Elaine pergunta à senhora: boa noite, Excelência. Com a tecnologia, como usar o feeling quanto à veracidade dos diálogos? Eu acho que entra muito na questão da técnica, como foi perguntado para a senhora anteriormente, né? Como extrair a verdade, mas eu acredito, e acompanhando, né, tudo que já foi desde 2016, o feeling que a senhora tem em audiência é muito diferente do que existe hoje no meio virtual. Acredito que seja isso, não é? É verdade. Ô, doutor Regis, eu vou falar por mim, tá? Não estou falando pelos meus colegas, não. Eu estou sendo obrigada, pela situação de pandemia, eu percebo muitas vezes que, por exemplo, o advogado
corresponde com o preposto na hora que eu estou interrogando o preposto ou a parte autora, entendeu? Outro dia eu abri o microfone, o preposto estava caminhando, ele foi lá falar tinham 2 advogados no negócio. E ele foi lá perguntar para o outro o que tinha que falar para mim, entendeu? É muito ruim essa falta da imediatidade, que é um dos princípios processuais, é a imediatidade entre o juiz e a produção da prova. E a prova passa também pelo depoimento pessoal da parte. E isso com a internet, com teleconferência, teleaudiência, sei lá como é que chama, isso acabou. Isso é horroroso. Então, assim, a maneira que eu tenho de minimizar dentro da minha competência, do meu poder, é trazer testemunha que mora na jurisdição para dentro da vara. Essa dali eu controlo. Eu sabendo se está mentindo, se não está, eu falo para ela que eu vou multar, que eu vou cobrar mesmo no processo, e cobro mesmo, o senhor sabe disso. Sim. Entendeu? Agora, a parte, o depoimento da parte, se ele está lendo o que ele tem que falar para mim, se não está. Isso é frustrante para mim e para os advogados. Tenho certeza que os advogados se sentem extremamente frustrados porque eles não conseguem ter um controle sobre o que está acontecendo, porque cada um está no seu ambiente. É muito ruim. Mas veio para ficar. Então, nós vamos ter que adaptar. Veio para ficar. O CNJ já disse que veio para ficar. Outro dia, em audiência, nós conversamos algo que eu acho que é muito interessante nós compartilharmos com os alunos, Excelência. O que a senhora acredita e vislumbra, principalmente desse meio que nós temos hoje, que são essas audiências virtuais, de quando a senhora acredita que nós voltaremos a ter essas audiências presenciais, né? Se é que nós voltaremos a ter audiências presenciais, o que a senhora vê junto aos colegas da senhora, outros magistrados, em relação a esse tema? Olha, doutor Regis, foi como eu falei, os meus colegas que são em Belo Horizonte, Contagem e Betim, que é a grande maioria das varas, para eles está uma maravilha, no sentido de que não tem o deslocamento, a internet deles funciona, não tem o contato físico. Agora, para mim, eu vou falar, eu acho isso tudo horroroso. Eu sou uma juíza que sempre morei na cidade onde eu sou titular, né? Eu sempre morei na jurisdição. Eu acho isso tudo horroroso. Eu acho que não funciona. A internet do interior não é a mesma qualidade, não é a mesma quantidade. Não se pode exigir da testemunha que ela gaste a internet dela para depor. A audiência demora, atrasa, entendeu? Mas eu vou dizer, a realidade que eu estou vendo apontar no horizonte é o seguinte: o CNJ já chancelou isso, as audiências vão ser assim, entendeu? Por exceção, vão existir as audiências presenciais. E isso vai ser para depois que eu aposentar. Esse ano inteiro ainda vai ser assim. De audiência, entendeu? Agora, semana que vem, o testemunho não pode ir na vara, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer como? Testemunha aparecer no escritório do advogado, beleza, eu ouço. Se não aparecer, eu adio. Eu vou cercear o direito do advogado? Isso você sabe que eu não faço. Sim. Eu adio. E o negócio vai embolando. Eu acho que 2021 vai ser todo assim. Não vai ter jeito. Não tem vacina para todo mundo. Sim. Vai ser o abre e fecha. Até essa questão do feeling que foi dito anteriormente, Excelência, dá para ver até pela própria postura, quando a gente está em audiência presencial, que a parte que ela está respondendo tem que olhar para a senhora, né? Não pode olhar lateralmente para pegar qualquer tipo de sinal ou identificação dos advogados ou dos próprios representantes. E isso, muitas vezes, como a senhora diz, né, na audiência virtual, não foi sob a presidência da senhora, mas já tive algumas audiências agora nesse modelo, em que era claro que ela não estava olhando para a câmera, ela estava olhando para quem estava na frente dela, dando as respostas das perguntas que estavam sendo feitas. Então, são agora algumas dificuldades ainda maiores, entendo eu, né, para os magistrados, para conseguir extrair, né, não a verdade dos fatos, porque a verdade ela é relativa em relação ao direito, mas as provas para poder fundamentar as decisões dos magistrados. Acredito que sejam essas
algumas das dificuldades, né, nesse novo modelo. O doutor Regis, essa semana que passou, aconteceu, eu nem lembro mais com quem que foi, vou contar o fato que aconteceu. Sim. Tinha um advogado com a cliente do lado e o advogado do réu com o cliente. E em algum momento, o advogado fechou o microfone dele. E aí o outro advogado subiu nas tamancas e falou, mas aqui, ele está lá falando, ele fechou o microfone, ele está lá dizendo para a cliente dele que tem que... Virou uma confusão o negócio. Era um advogado de Itajubá e um advogado de fora, era isso. E eu sei que o advogado de Itajubá não fez para isso, porque eu conheço esse advogado. Mas o outro lá não conhece. Então ele está no direito de pensar o que ele quiser. E aí eu fiquei assim, não, calma, não sei o quê, peraí, não, ele não é disso não sei o quê, doutor, abre seu microfone aí, não pode fechar não. E ele fechou para evitar microfonia. Só que no momento que não devia, porque ele não pensou que o outro podia pensar mal dele. Sim. Entendeu? Então, assim, é tudo muito novo e tudo muito complicado. E a distância é um dificultador para a gente. Para mim é um dificultador. Eu que conduzo a audiência ali, né? O senhor sabe? Para mim é muito complicado isso tudo. Mas, assim, são tempos novos, né? Então, assim, são novas posturas. Agora, com a plataforma Zoom, melhorou muito, porque não dá mais tanta microfonia. Com aquela outra dava. Aquela outra era uma coisa horrorosa. Excelência, a nossa aluna Mariana diz, boa noite, Excelência, a senhora me inspirou muito com a sua história, fazendo elogio aqui para a senhora. E nós temos um dos alunos veteranos, o William, que pede para fazer a seguinte pergunta à senhora. Excelência, quais foram os avanços, na opinião da senhora, em relação à reforma trabalhista? Ou, caso não existam, quais foram os retrocessos? E agradece a resposta da senhora. Olha, o maior retrocesso que eu acho foi tirar do juiz o poder de tocar a execução de ofício. Tá? Eu estou falando isso por, entre aspas, advogando de causa própria, porque eu era uma juíza que tocava a execução de ofício. Eu via o processo, independentemente do advogado, do réu, do autor, né, desculpa, pedir algum tipo de providência, eu já tocava de ofício porque eu já tinha uma maneira mais abrangente de ver o caminho das pedras e qual é a maneira mais rápida de atingir a finalidade que é achar o bem ou o dinheiro. Então, isso, na verdade, para mim era um facilitador, porque meu objetivo é diminuir o número de processos da minha vara. Né? E a gente só diminui quando a gente chegar ao fim. E o fim, para mim, é o pagamento. Então, a reforma trabalhista me tirou esse poder. Eu só posso fazer isso quando estiver envolvido crédito previdenciário. Muito bem. Agora, uma coisa que eu acho é que a condenação da parte nos honorários de sucumbência, ela pôs aquelas demandas que não deveriam existir e que existiam. E que, por isso, os outros ramos do direito, né, da procura e do direito, olhavam para o trabalho como uma justicinha, né? Porque na justiça do trabalho pode tudo. Cola tudo, papel em branco aceita tudo. Então, vinham aqueles processos de cabeça que o sujeito não tinha direito nenhum, mas chegava lá no advogado, o advogado botava no papel e aquele negócio virava um processo que tem um custo para a União Federal, né? Todo processo ele representa um custo, né? É dinheiro de imposto. E isso com a reforma trabalhista diminuiu muito. O ano passado eu tive correição agora há 3, 4 semanas atrás na vara de Itajubá, reduziu em 30% o número de processos de demanda. E isso é por causa da trabalhista. A gente cobra. O senhor sabe que eu cobro os honorários sucumbência, sim. Eu espero, não tem dinheiro para pagar agora, fica ali paradinho, amanhã ou depois eu vou lá e dou um bastante de dinheiro no homem. E vou e pego. Acredito, Excelência, que a reforma trabalhista, e claro, um advogado patronal falando isso, né, que teve uma redução muito grande em relação ao número de processos, mas as aventuras jurídicas, né, a expressão mais utilizada em relação a esse tipo de processo, eu acredito que elas reduziram, para não dizer que acabaram, né? Ainda existem processos milionários na vara do trabalho, existem, mas por outro lado,
são muito mais fundamentados, estudados e com, digamos assim, um risco menor, porque hoje analisa-se o risco. Bom, se eu entrar com esse pedido e não for deferido, eu vou ter que pagar honorários comerciais sobre esse determinado pedido. Acredito que seja isso, né? Exatamente. Não, perfeito. Excelência, mais uma vez agradeço toda a sua disponibilidade, atenção para com os nossos alunos. Gostaria, né, de já pedir à senhora, quando possível, e os nossos alunos tiverem interesse, de eventualmente, pessoal, ao abrirem a audiência, fechar microfone, fechar câmera, mas participar, caso a senhora permita, das audiências para terem um vislumbre de como são as audiências trabalhistas em Itajubá, caso a senhora permita. Serão todos muito bem-vindos, como o doutor Regis falou, entre na sala virtual de Itajubá, que é na plataforma Zoom, mas, por favor, com o microfone fechado. Serão todos muito bem-vindos, tá bom? Eu espero os senhores lá e a gente vai evoluindo. Venham assistir a audiência virtual, sim. É interessante, né, doutor Regis? E assim começa. É o caminhar. Façam projetos para a vida dos senhores. Esses projetos são a longo prazo e a gente constrói a realização do projeto no hoje. Então, hoje é isso, amanhã se torna um outro hoje. Os senhores vão realizando sempre com muita coragem, com muita humildade e com muita percepção para da onde quer chegar, a meta que quer chegar. Muito bem, Excelência, agradeço mais uma vez, né, por toda a sua disponibilidade. Eu acho que tem um último comentário aqui para parabenizar a senhora, deixa eu só ver de quem que é. Dr. Paulo, né, o meu sócio do escritório, Paulinho, queria fazer aqui uma consideração para a senhora. Boa noite, doutora Cláudia, gostaria de parabenizar mais uma vez pela participação e por compartilhar um pouco sobre sua vida na magistratura. Eu, particularmente, acompanhei seu trabalho na Justiça do Trabalho e sei como leva essa função a séria e é competente. Fato é que muitos advogados ficam tranquilos quando a senhora é quem vai julgar a causa, confiantes que vai ser feita a justiça. Minha pergunta é voltada ao seguinte: sabemos que a Justiça do Trabalho é a que mais custa aos cofres do Judiciário. Com essa pandemia, existe a possibilidade de que ocorram supressões de varas, objetivando minimizar despesas e considerando que a videoconferência poderá ser utilizada em continuidade? Interessante pergunta. É muito interessante mesmo. Tudo bem, doutor Paulo? Prazer essa pergunta aí. Está sumido. Doutor Paulo, eu não sei se os senhores sabem, a vara, para ser instalada, a lei ela estabelece requisitos, né? Então, tem que a cidade ter um determinado número de população, tem que ter um determinado número mínimo de demandas. Recentemente, a vara de Ponte Nova ela foi extinta e ela foi levada para Ouro Preto. Ouro Preto, hoje em dia, tem uma segunda vara, que seria essa de Ponte Nova. A gente vê muito falar de Santa Rita do Sapucaí, que está tão pertinho da gente, né, que está ocioso. Mas aí, gente, é a questão do... Me parece que Santa Rita do Sapucaí não vai sair de Santa Rita do Sapucaí para ir para Extrema, que é uma vara, é uma localidade que tem muito processo, porque é uma zona industrial, né, Extrema, os processos de Extrema são julgados pela juíza de Pouso Alegre. Quando Pouso Alegre julgava os casos de Extrema. Porque envolve política também. Então, extinção de uma vara que está ociosa, né, esse caso de... Sabe, porque a gente tem acesso a uma quantidade de processos no ano. Santa Rita é um exemplo, tem muito pouco. Para ir para outra é uma questão política. Simplesmente uma questão política. Agora, a extinção da vara em si, porque tudo vai funcionar através da internet, eu acho difícil. Senhores, eu na vara, eu ensino e eu explico muito do direito processual para o servidor. Então, eu preciso da presença física deles lá. Entendeu? E o trabalho ele é mais ágil, ele é melhor do que cada um.
A gente percebeu isso ao longo de 2020. Os funcionários todos trabalhando em casa, eles perderam contato com os colegas, então a dificuldade de tirar dúvidas, ela aumentou, ficou mais difícil. Então, eu acredito que as audiências vão continuar, alguma delas. Por exemplo, vou dizer uma que funciona super bem, que essa eu quero continuar. Tentativa de conciliação e execução. Eu já estou lá com o valor do valor que é devido, com o cálculo para homologar. São as partes. Se conseguimos conciliar, ótimo. Já faz aí, cada um da sua casa, do seu escritório, beleza. Esse tipo de audiência é um tipo de audiência que não precisa do deslocamento do advogado. Porque o advogado também tem o tempo dele que ele precisa. Ficar lá esperando uma hora com as horas da audiência ficar atrasada. Não tem a menor graça isso. Acho um absurdo. Eu tento não atrasar, mas eu atraso. Mas é uma falta de respeito. Porque, agora, quando é audiência pela internet, o advogado vê que está atrasado, ele vai fazendo outras coisas. Esse tipo de processo é um processo que cabe dentro desse formato. Agora, o processo na fase de conhecimento, eu acho horroroso. A minha opinião é essa. Eu acho horroroso não fazer presencial. Perfeito, Excelência. Obrigado mais uma vez, né, por essa noite, né? Obrigado por nos presentear com esses conhecimentos, é muito importante para todos nós. Fabiano faz aqui um comentário: parabéns à doutora, uma vitoriosa, além de um exemplo vivo de que quando a gente quer, consegue atingir o objetivo. Muito bem, Excelência, mais uma vez então vou me despedir aqui da senhora, e como a senhora propiciou a gentileza dos alunos conhecerem a senhora, nós fazemos ao final de todas as nossas palestras de carreira de sucesso sorteio de algumas obras. Então, eu ainda sou um professor antigo que gosta de livro, né? Então, livro escrito, e não só o digital. Então, hoje o sorteio vai ser do Godinho Delgado, né? Curso de Direito do Trabalho. E gostaria de verificar com a senhora se a senhora autoriza autografar o livro de quem for sorteado. Perfeitamente, doutor Regis, perfeitamente. Agradeço, então, a disponibilidade da senhora. A partir desse momento, então, nós vamos fazer o sorteio. A senhora pode ficar à vontade, caso tenha os compromissos da senhora e precisar sair. Eu agradeço mais uma vez imensamente a sua participação. Muito obrigada, doutor Regis, por essa oportunidade de poder falar um pouco de mim, né? É uma grande oportunidade agora eu, no final da minha carreira, poder contar um pouco da minha história, de como eu cheguei aqui. Desejo a todos os estudantes boa sorte. Não esqueçam, não é fácil para ninguém, mas tenham perseverança, tenham humildade, coragem, enfrentem o medo, porque o medo paralisa. E o senhor sabe onde que funciona o Fórum do Trabalho, as minhas portas estão abertas. O doutor Regis quiser organizar lá, quando voltar presencial mesmo, fique à vontade, tá? Eu me despeço, senhores, muito obrigada por essa oportunidade e até breve. Assim que eu me despeço, até breve. Tchau. Boa noite, Excelência, até breve. Laís, podemos fazer o sorteio? Podemos sim, professor. Vamos lá, então. Saiu o 8. Mariana Gabriele, você nos ouve? Só ver se ela está aqui, Laís. Sim? Muito bem, Mariana. Você foi a ganhadora do livro, né? Curso de Direito do Trabalho, do Maurício Godinho Delgado. É um clássico. Você ainda não terá essa disciplina por hora, mas fica aqui, né, até a possibilidade de você ter o autógrafo da doutora Cláudia, tá bom? Pessoal, mais uma vez agradeço a presença de todos vocês. É uma alegria muito grande poder propiciar esses momentos, né? Trazer aqui pessoas que são destaques nas suas áreas. A doutora Cláudia é um destaque nas suas áreas.
como eu venho trazendo para vocês em aula, as audiências são sempre difíceis, não são audiências fáceis, mas nos ensina muito, né? Eu acredito que a cada vez que eu tomo um puxãozinho de orelha, é um aprendizado a mais na minha carreira. Percebam que isso é uma evolução do que a doutora Cláudia diz, né? Temos que ter humildade de reconhecer que somos falíveis e estamos sujeitos a erro. Perfeito? Uma boa noite a todos, agradeço a todos vocês, bom descanso, bom final de semana e nos vemos na segunda-feira, se Deus quiser. Oi, Tamires. A gente vai continuar fazendo as resenhas da carreira de sucesso? Para essa semana não é necessário, Tamires. Eu não coloquei antes para vocês, então não vai ser necessário. Tá bom, então. Obrigado. Eu que agradeço. Tudo bem, pessoal? Boa noite a todos vocês, bom descanso e até segunda.